Após o sucesso de sua última empreitada na Grécia, Scarlett Voulet parte em uma nova jornada rumo à Índia, determinada a roubar o artefato do signo de Touro, que se encontra dentro do lendário Taj Mahal. Tome seu lugar em torno da fogueira, aperte o like e vamos para a história. Ao chegar à Índia pela primeira vez, uma pessoa estrangeira é imediatamente envolvida por uma explosão de cores, cheiros e sons que despertam os sentidos e as emoções. E com Scarlett Voulet não foi diferente. A paisagem exuberante e diversificada da Índia misturava contrastes desde planícies verdejantes, majestosas montanhas, desertos e praias tropicais. Pelas ruas movimentadas da cidade, Scarlett foi confrontada com o caos aparente do trânsito indiano. Entre carros, motocicletas, tuk-tuks e pedestres, ela competia pelo estreito espaço nas ruas, num frenesi de atividade que podia ser avassalador para quem não estava acostumado. O som estridente de uma frenagem ressoou no ar, surpreendendo-a. No mesmo instante, o motorista pôs a cabeça para fora do carro e sorriu para ela. Era Benjamin, seu ex-companheiro da época que ela era policial. "Suba, moça." Scarlett entrou sem pensar duas vezes e Ben seguiu, navegando habilmente pelo labirinto de veículos e obstáculos. Apesar da aparente confusão, ela logo percebeu uma beleza frenética naquelas ruas, repletas de vida e energia. Nesse instante, Benjamin interagiu com ela, mas sem sorrisos calorosos ou saudações amigáveis. Afinal, ele lembrava do último encontro. Mas Scarlett não queria falar disso agora. Ela estava envolvida pelas tradições culturais indianas, desde a música e danças vibrantes até a rica tapeçaria. Perguntou distraída sobre os festivais coloridos que pontuavam o calendário anual. Ela sabia que sua jornada naquele país fascinante apenas tinha começado e estava ansiosa para explorar tudo o que a Índia tinha a oferecer, mas principalmente aquilo que ela tinha vindo buscar. E para isso, precisava chegar ao Taj Mahal. Scarlett estava determinada a roubar o artefato do signo de Touro, que se encontrava dentro daquele monumento icônico, e ela sabia desde já que precisaria de um plano infalível para ter sucesso. "Olha, moça, o Taj Mahal é um dos monumentos mais famosos e icônicos do mundo. Não vai ser fácil entrar nele", comentou Benjamin puxando assunto. Scarlett se gerou os olhos com enfado e, simulando um bocejo, completou a informação. Construído entre 1631 e 1653, o Taj Mahal é um mausoléu de mármore branco que foi encomendado pelo imperador mongol Shah Jahan em memória de sua esposa Mumtaz Mahal, que morreu ao dar à luz a seu 14º filho. "Correto", assentiu Benjamin. Porém, o complexo do Taj Mahal inclui não apenas o mausoléu, mas também um grande jardim, uma mesquita e uma casa de hóspedes, onde antigamente o viúvo se hospedava uma vez por ano, na data de morte da esposa. Ninguém além dele jamais frequentou esse lugar. Scarlett sabia disso. O que ela não sabia é que dessa vez a missão de Ben era prendê-la. Ele sugeriu uma noite sem lua para evitar a atenção indesejada no Taj Mahal. Porém, Scarlett tinha outros planos. Daí o seu interesse por datas festivas da Índia. Na data do aniversário da morta, as portas do monumento eram abertas para visitação, e esse dia era hoje. E seria muito mais fácil despistar os guardas em meio a um monte de gente. E ela não apostou errado. Enquanto se aproximavam do monumento, Scarlett e Benjamin descobriram guardas extras colocados em serviço devido a preocupações elevadas com segurança. E havia muita gente, muitos turistas. De toda maneira, chegaram ao Taj Mahal. E ao entrarem, os dois foram tomados por uma sensação de reverência diante da majestosa estrutura de mármore branco. O sol poente lançava tons dourados sobre o monumento, realçando sua beleza e grandiosidade. Scarlett observava as intricadas incrustações de pedras preciosas nas paredes, enquanto Ben admirava a perfeição dos arcos e cúpulas. À medida que se aventuravam mais profundamente nos corredores escuros do Taj Mahal, Scarlett e Ben logo perceberam que nada seria simples por ali. Havia uma série de armadilhas, engenhosamente elaboradas, projetadas para deter intrusos, e dessa forma, eles por pouco conseguiram desviar de lanças ocultas, pisos falsos e armadilhas de pressão, e seguiram avançando, confiando na astúcia e reflexos afiados para se manter um passo à frente do perigo. Entretanto, em um momento de descuido, Ben foi descoberta por um guarda e capturado antes que pudesse alertar Scarlett.
Ela seguiu sozinha e enfrentou uma escolha difícil: continuar sua missão sem ele ou arriscar sua própria segurança para resgatá-lo. E ela fez o que lhe pareceu correto. Aliás, correto segundo seus princípios. Scarlett sabia que o que não podia deixar para trás era o artefato de Touro, e seguiu decidida a encontrá-lo antes que fosse tarde demais. Afinal, ela tinha em conta que sair daquele lugar, naquela data específica, não seria tão simples como nos dias comuns. Ben, sob guarda de um policial, estava zangado com Scarlett por ter sido enganado por ela em sua última aventura juntos. E Scarlett, ao reencontrá-lo, não tentou desculpar suas ações ou justificar seu comportamento, e agora, mais uma vez, o deixava para trás em apuros. A partir desse momento, ele decidiu seguir o protocolo policial para situações como essa, e com um olhar de determinação, decidiu também que ao final daquela jornada, Scarlett estaria algemada e sob sua guarda. Bem longe disso, Scarlett caminhava com cautela pelos salões espaçosos, maravilhada com a arquitetura magnífica e a riqueza de detalhes em cada canto. As paredes brancas do Taj Mahal criavam padrões de sombras dançantes ao longo dos corredores amplos. No entanto, à medida que ela avançava, mais fundo no interior do monumento, se deparava com desafios que aguardavam os intrusos. Ainda impressionada com as delicadas esculturas e os intricados padrões geométricos que adornavam as paredes e o teto, avançou em direção ao seu objetivo final, o artefato do signo de Touro. Mas estava ciente dos desafios que ainda estavam por vir. De fato, no corredor principal, ela encontrou uma placa de pedra coberta por uma série de símbolos antigos, aparentemente sem sentido. Entretanto, em pouco tempo ela percebeu que esses símbolos estavam dispostos de acordo com um padrão específico e que cada símbolo correspondia a uma letra do alfabeto. Usando sua experiência em decifrar códigos e criptogramas, ela começou a mapear os símbolos para as letras correspondentes e lentamente desvendou a mensagem oculta que permitia a passagem à próxima sala. No coração do Taj Mahal, Scarlett encontrou uma sala misteriosa, guardada por uma série de quebra-cabeças complexos. Para acessar o artefato do signo de Touro, ela precisava decifrar uma série de enigmas antigos e desbloquear uma sequência de mecanismos intrincados que guardavam a entrada para a câmara secreta. Cada quebra-cabeça era mais desafiador que o anterior. Era um teste de inteligência e habilidades em resolução de problemas. E sobre problemas, esse estava muito longe de ser o pior que ela já tinha enfrentado. De tal maneira que em pouco tempo ela estaria avançando para a próxima sala. E aí, encontrou um piso coberto por ladrilhos numerados, cada um conectado a uma alavanca na parede. Para abrir a porta, que levava ao próximo desafio, ela precisava encontrar a combinação correta de ladrilhos, que quando pressionados na ordem correta, acionariam essas alavancas correspondentes, liberando a entrada. E usando sua habilidade de observação e lógica, ela determinou a sequência correta e abriu a sala do tesouro. Ao adentrar esta sala tão específica no Taj Mahal, Scarlett encontrou uma fechadura complicada protegendo o artefato do signo de Touro, o que implicava em dizer que agora ela estava mais perto do que nunca do seu objetivo. O mecanismo de bloqueio era uma obra-prima de engenharia, com uma série de alavancas e engrenagens tão intricadas que precisavam ser manipuladas na ordem correta para abrir a fechadura. Pois bem, combinando inteligência e habilidades mecânicas, além de um pouco de paciência a essa altura, ela resolveu esse quebra-cabeça e finalmente as engrenagens rangeram e, ao se moverem, deram à vista da ladra o artefato tão desejado. Era uma peça de beleza incomparável, carregada de história e poder mitológico. Feita de ouro maciço e cravejado de gemas preciosas, o artefato brilhava com uma luz dourada que parecia emanar do seu próprio núcleo. No centro dele, a figura de um touro majestoso erguia-se em posição de desafio. Em volta dele, havia estrelas e constelações, esculpidas em rubis, esmeraldas e safiras de cores deslumbrantes, representando a influência cósmica que governa o signo de Touro. Na mitologia, o touro é frequentemente associado a diversas divindades e mitos de diferentes culturas ao redor do mundo. Na mitologia grega, por exemplo, o mito do Minotauro é uma criatura metade homem e metade touro que habita um labirinto. Já na mitologia mesopotâmica, o sacrifício do touro era realizado para apaziguar os deuses e garantir a fertilidade da terra. Na Índia, o touro é venerado como um símbolo de devoção e fidelidade. Nandi é o touro sagrado que serve como montaria e veículo para a deusa Shiva.
Ele é reverenciado como guardião dos templos e símbolo da força e poder divino. A presença do artefato do signo de Touro na Índia poderia estar relacionada a várias dessas associações mitológicas. Além disso, a Índia tem uma rica tradição de culto e devoção ao touro, o que pode ter influenciado a escolha do país como local para guardar o artefato. Essas constatações e informações históricas se atropelavam na mente de Scarlett, enquanto ela segurava, trêmula de emoção, a imagem do touro, preparando-se para dar o fora dali. Enquanto isso, Benjamin havia conseguido se livrar do policial e aplicou o protocolo da polícia, isto é, ao se separar de um colega, naquelas circunstâncias, o colega deveria seguir na missão e só na volta passar para resgatá-lo. Entretanto, quando Scarlett retornou àquele mesmo ponto em que eles haviam se separado, ela encontrou apenas o vazio e o eco de seus próprios passos nos corredores silenciosos. O coração de Scarlett disparou de pânico ao perceber que Ben havia desaparecido sem deixar rastros. Determinada a encontrá-lo, ela iniciou uma busca frenética pelos corredores do monumento, chamando pelo nome de Ben em meio à escuridão. Foi então que ela avistou uma figura etérea, envolta em véus translúcidos, dançando suavemente em um salão adjacente. Scarlett não entendeu nada a princípio. Foi imediatamente hipnotizada pela beleza e graciosidade da bailarina, cujos movimentos pareciam ecoar através dos séculos. Ela se aproximou, sem perceber que estava caindo em uma armadilha sobrenatural. De repente, a bailarina desapareceu em uma névoa, deixando Scarlett sozinha em um salão escuro e misterioso. Ela percebeu tarde demais que o desaparecimento de Ben e a aparição da bailarina estavam intrinsecamente conectados e que ela teria que enfrentar forças além da compreensão humana para salvar seu companheiro de equipe e a si mesma. Com o coração acelerado e os sentidos novamente alertas, Scarlett avançou pelos corredores do Taj Mahal, onde foi confrontada por uma série de ilusões sinistras. Sombras dançavam ao seu redor, vozes sussurravam em seus ouvidos, tentando desorientá-la, e conseguindo. Ela esteve assim, andando a esmo, durante um tempo que a ela mesma escapava compreender. Até que outra vez, a névoa misteriosa começou a se formar, envolvendo-a em um abraço etéreo e obscurecendo sua visão. Em meio a um tipo de vertigem, ela começou a ver Benjamin sumir e aparecer em meio àquela névoa. E por fim, bem a seu lado. Ele a amparou quando ela estava prestes a desmaiar. Então, diante deles, surgiu outra vez, a toda força, a mesma figura, envolta em um véu branco, flutuando no ar como uma aparição dos tempos antigos. Scarlett e Ben, congelados pelo choque e pelo medo, observaram enquanto a figura da bailarina assumia sua forma outra vez e se revelava como Mumtaz Mahal, a própria esposa do imperador Shah Jahan, cujo espírito ainda vagava pelas câmaras silenciosas do Taj Mahal. Com um movimento gracioso, Mumtaz Mahal começou a executar uma dança indiana ancestral, seus movimentos fluidos e hipnóticos, envolvendo Scarlett e Ben em um transe místico. A estranha dança era como uma combinação de suavidade e ferocidade. Seus braços se estendiam como asas de uma borboleta, enquanto seus pés tocavam o chão com uma precisão e graça impressionantes. Enquanto dançavam, a atmosfera ao redor deles parecia se transformar, tornando-se mais sombria e sinistra a cada momento. Sombras dançavam nas paredes, enquanto murmúrios inquietantes ecoavam pelos corredores vazios. O véu de Mumtaz Mahal ondulava ao redor dela como uma névoa fantasmagórica, adicionando misticismo à sua aparência etérea e enigmática. Scarlett e Ben assistiam hipnotizados, incapazes de desviar o olhar da figura diante deles. O medo e a admiração misturavam-se em seus corações enquanto eles testemunhavam a dança sobrenatural de Mumtaz Mahal, uma visão que desafiava a compreensão humana e os levava ao limite de sua sanidade. De repente, um silêncio pesado pairou sobre o salão, interrompido apenas pelo som suave e hipnótico de uma flauta solitária ecoando pelos corredores vazios. O cheiro de incenso queimado se misturou com o aroma de flores murchas, enchendo o ar com uma névoa espessa e opressiva. E dessa névoa surgiu diante deles, mais perto do que nunca, a figura etérea da bailarina fantasma. Seu rosto pálido e translúcido, iluminado pela luz das velas, seus olhos vazios e sem vida, encararam Scarlett e Ben
com uma intensidade arrepiante, enquanto ela começou outra vez a dançar, a sua dança antiga e ritualística. Cada movimento era fluido e sinuoso, mas também carregado de uma energia sombria. Ela parecia estar em transe, perdida em sua própria dança e na ilusão de encontrar seu amado. E à medida que ela se movia pelo salão, as sombras ao seu redor pareciam se contorcer e se dobrar, criando uma sensação de distorção e desorientação para os intrusos. Desta vez, a bailarina fantasma dançava em direção a eles, seus movimentos tornando-se mais frenéticos e desesperados a cada momento. De repente, o medo agarrou suas gargantas, enquanto os dois perceberam que estavam presos na teia da maldição do Taj Mahal, enfrentando uma força além de sua compreensão e controle. E à medida que a dança da fantasma se intensificava, seus olhos vazios de repente se fixaram em Scarlett com intensidade gelada. Uma expressão de fúria distorcida atravessou seu rosto pálido e translúcido, enquanto ela percebeu Scarlett mais que como uma intrusa, como uma rival na busca por seu amado perdido. Sem hesitar, a fantasma se lançou em direção a Scarlett com uma velocidade sobrenatural. Seus movimentos fluidos transformaram-se de repente em uma investida selvagem e descontrolada. Ela parecia se multiplicar em muitas imagens distorcidas, onde várias mãos esqueléticas estendiam-se em garras afiadas na direção de Scarlett. As sombras em volta dela se contorciam, criando uma tempestade de escuridão que envolveu a sala inteira, obscurecendo a visão e dificultando os movimentos de Scarlett. O ar se tornou pesado e opressivo, enquanto a presença sinistra da fantasma encheu o salão com energia negativa avassaladora. A rainha das ladras sentiu o toque gelado da mão da fantasma em seu ombro, e uma sensação arrepiante que cortou-lhe até os ossos. Entendendo que esse era o pior desafio de sua vida, ela lutava para se libertar do domínio da fantasma, mas suas garras afiadas pareciam penetrar sua pele, deixando uma sensação de dor lancinante e um lastro de terror que jamais havia experimentado na vida. Desesperada, Scarlett buscou uma maneira de se defender contra a furiosa investida da fantasma, mas suas mãos tremiam enquanto ela procurava uma saída, sem encontrar. O salão ao seu redor se tornou um redemoinho de caos e terror, enquanto ela lutava para resistir ao ataque implacável de Mumtaz Mahal, determinada a aniquilar a sua suposta rival, como fazia a qualquer intruso que se atrevesse a entrar naquele domínio construído exclusivamente para os dramáticos encontros com o seu amado, uma vez a cada ano. Nesse momento crítico, a voz de Benjamin ressoou no ar. Cortando através da névoa de terror que envolvia o salão, ele chamou o nome de Scarlett com urgência, sua voz carregada de determinação e coragem. Scarlett, não tendo a que mais se agarrar, concentrou-se na voz de Ben como um farol de esperança em meio à escuridão. Entretanto, nesse instante, a fantasma, com olhos vazios que percorreram o salão em busca de seu amado perdido, finalmente percebeu que Ben não é a pessoa que ela esperava encontrar. Um brilho de reconhecimento misturado com tristeza passou por seus olhos, enquanto ela compreendeu que seus esforços eram em vão. Com um suspiro ecoando pelos corredores, a fantasma ergueu os braços para o alto, invocando um poder ancestral que permeou o próprio ar ao redor deles. E uma energia sombria e opressiva começou a se acumular, envolvendo Scarlett e Ben em um redemoinho de sombras e névoas. Scarlett sentiu o cabelo na nuca se arrepiar quando o poder da fantasma atingiu seu ápice. A pressão no ar se intensificou, tornando-se quase palpável, enquanto eles foram empurrados para trás por uma força invisível e implacável. Com um estrondo ensurdecedor, o chão abaixo deles tremeu e se agitou, como se o próprio Taj Mahal estivesse se rebelando contra sua presença indesejada. Scarlett se agarrou a Ben, lutando para manter o equilíbrio, enquanto eram lançados para fora do salão, em meio a um turbilhão de energia. A última coisa que Scarlett viu antes de serem expulsos do Taj Mahal foi a figura do fantasma pairando no ar, com uma expressão de tristeza e resignação naquele rosto pálido, e depois desaparecendo lentamente na névoa, deixando Scarlett e Ben para trás, tremendo e confusos diante da experiência sobrenatural que tinham acabado de testemunhar. À medida que os dois foram lançados para fora do monumento, se encontraram deitados na grama macia dos jardins circundantes, atordoados pelo que tinham acabado de testemunhar. O Taj Mahal pairava acima deles,
silencioso e imponente, como um mudo testemunho da história que tinham acabado de experimentar. Eles ainda não sabiam, mas apesar de terem escapado do fantasma, sua jornada estava longe de terminar. Ainda jogados na grama, inicialmente, eles não puderam processar se o que viram tinha sido uma ilusão causada pela exaustão ou pelo ambiente misterioso do Taj Mahal. No entanto, não podiam negar a realidade perturbadora daquela presença. Apesar do medo que sentia, também havia uma sensação de respeito e reverência diante da presença do espírito de Mumtaz Mahal. Eles reconheciam a importância histórica e cultural daquele lugar e sua conexão com a história de amor entre Shah Jahan e sua esposa falecida. Scarlett e Benjamin respiraram fundo, ainda tremendo pela experiência sobrenatural que tinham acabado de testemunhar. Eles sabiam que o encontro com aquela mulher deixaria uma marca indelével em suas memórias, uma lembrança de sua jornada através dos corredores sombrios e misteriosos daquele monumento lendário. Ben e Scarlett podiam ter interesses comuns ou objetivos sobrepostos que os levavam a trabalhar juntos. Talvez eles compartilhassem uma paixão por resolver mistérios e enfrentar desafios, o que os unia em uma conexão pessoal. Entretanto, por mais que admirasse sua coragem e inteligência, Ben não estava disposto a colocar de lado sua posição como policial para deixar Scarlett livre. Ela terminaria presa. Mas isso podia esperar para uma próxima vez. Enquanto isso, outros ladrões ou colecionadores de artefatos preciosos estavam determinados a obter aquele mesmo artefato que se encontrava em posse de Scarlett. Entretanto, o que eles encontraram foi a guarda indiana, determinada a proteger o patrimônio histórico e impedir qualquer tentativa de roubo ou violação das instalações. E uma vez que deram por falta do artefato de Thoth, sobrou para esses ladrões explicar a ausência da relíquia, o que dava a Scarlett e Benjamin mais tempo para a fuga. E por falar em tempo, Scarlett percebeu que estava se esgotando. Os portões do Taj Mahal estavam prestes a serem fechados até a próxima data comemorativa, o que significava ficarem presos ali dentro daquele monumento até a próxima oportunidade de escapar, isto é, dali a 1 ano. Cada momento era precioso, e os dois sentiam a pressão aumentar a cada passo. O tic-tac implacável do relógio ressoava em seus ouvidos enquanto eles se aproximavam dos portões, atravessando o imenso jardim, e sabendo que tinham apenas uma chance de escapar antes que fossem selados dentro do monumento, tendo como única companhia o fantasma da bailarina. Com corações acelerados e respirações ofegantes, Scarlett e Ben redobraram seus esforços, empurrando-se além dos seus limites físicos e mentais, e finalmente alcançaram a saída do Taj Mahal, por um fio, antes que os portões se fechassem atrás deles, deixando os ofegantes e aliviados do lado de fora. Segundo a lenda local, naquela data específica, a bailarina fantasma ressurgiria pelos corredores escuros do monumento, praticando sua maior paixão, a dança indiana. Enquanto se afastavam dali, Scarlett lembrava-se da história por trás da aparição da bailarina e do pedido desesperado do esposo na ocasião de sua morte, que fez com que ele se curvasse diante da deusa Shiva e construísse o Taj Mahal exclusivamente para esse propósito, encontrá-la uma vez a cada ano. Entretanto, após a sua morte, nenhuma pessoa havia entrado na sala onde a bailarina costuma aparecer. Nenhuma pessoa, exceto Benjamin, por acidente, ao fugir da guarda. Já distante, com um último olhar sobre o monumento, Scarlett e Ben pararam para observá-lo de longe e em silêncio se despediram, sabendo que levariam consigo mais do que o artefato de Thoth. Levavam o mistério e a magia de um dos monumentos mais importantes já construídos na história da humanidade e erguido em homenagem a um amor que atravessou os limites da vida, do tempo e da própria morte. Após escaparem dos terrores do Taj Mahal, Scarlett e Ben se encontram diante de um novo desafio, a busca pelo artefato de gêmeos, as gêmeas de Mercúrio. Mas que enigmas cercam esse artefato lendário? Acompanhe Scarlett e Benjamin em sua próxima aventura, enquanto mergulham nas sombras da antiga Roma e enfrentam desafios que testarão sua coragem e determinação como nunca antes. Prepare-se para ser transportado a um mundo de intriga, mistério e magia,
onde cada passo pode revelar segredos há muito enterrados sob a superfície. Prepare-se para se juntar a eles em sua jornada épica pela Itália, onde os segredos do Zodíaco aguardam aqueles que ousam desvendá-los. Próxima aventura de Scarlet Voulet, a Rainha das Ladras, e você vê aqui, no entorno da fogueira. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, fica aqui com a gente, que contar a história é nosso forte. Deixa like, comenta, compartilha e no mais, muito obrigada pela companhia, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!